Tudo bem? Vamos fazer um pensamento aqui hoje, né? Quais são os seus dons? Eu gosto de perguntar quais são os seus dons, quais são suas habilidades. Vamos colocar no papel. Quais são as minhas habilidades? Eu sei mexer com o cabelo, eu sei fazer uma maquiagem, uma sobrancelha, eu sei fazer uma massagem, tudo que eu sei fazer. Quais são as minhas habilidades que eu sei fazer bem? Bem. Nós vamos chegar ao princípio do Ikigai, que é razão de viver. Quais são os princípios, quais são as coisas que eu sei fazer bem? Quais são as coisas que eu amo fazer? Tem que ter no papel, eu tenho que escrever. Se eu não escrever, eu acabo floreando. Eu gosto disso, mas não gosto, eu gosto, mas não gosto. Quais são as coisas que eu faço, que eu sei fazer, que fazem bem para mim e para o mundo? E aí, a gente começa a entrar no princípio do Ikigai, que é a nossa razão de viver. Mas antes disso, nós vamos nos questionar. Qual é o meu potencial para fazer o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu faço bem para a humanidade? Qual é meu potencial? O que é o potencial? Qual é o meu limite máximo que eu dou conta de fazer? Né? Quais são as estratégias que eu uso? Eu sou massoterapeuta. Eu dou conta de atender 10 pessoas por dia bem. Top, atendimento top. 10 é muito. Não, atendo a 6 fazendo um trabalho excepcional. Ótimo, meu potencial é atender 6. O que posso fazer para potencializar todos esses trabalhos? Melhorar meu condicionamento físico, talvez arrumar uma estrutura melhor para eu poder trabalhar, comprar uma máquina elétrica que eu vou ganhar tempo com isso, eu vou melhorar meu condicionamento também, a minha estrutura, eu não vou sofrer tanto para fazê-lo. Ótimo, eu tenho esse potencial. Eu sou a manicure, eu consigo fazer 10 unhas no dia. Seu potencial, perfeito, top, excelente, excepcional atendimento. Consigo atender 10 pessoas, excelente. E aí eu pergunto, você quer fazer? E por que você não faz? Porque você não está trabalhando o seu potencial máximo. E esse que é o nosso objetivo, potencial máximo. O Usain Bolt, ele usa o potencial máximo dele. Olha, eu quero superar o meu limite. Eu quero superar todas as minhas metas, todos os meus limites. Ele vai lá, chega, cria um novo limite. Não, eu vou superar esse, vou superar aquele. Os nadadores fazem a mesma coisa. Não, eu fiz em tantos segundos, não, eu vou cair isso aqui. Os atletas de altíssimo rendimento fazem isso. Tudo bem que não somos atletas, mas somos pessoas que têm o mesmo potencial que um atleta de altíssimo rendimento, porque ele tem foco em um objetivo. É por isso que nós devemos fazer o que nós amamos fazer, somos bons em fazer, fazemos bem para a humanidade. Segundo o Ikigai, quando eu gosto de fazer alguma coisa, eu vivo uma vida com prazer. Quando eu amo fazer, a minha vida tem significado. Quando eu faço bem, eu tenho um trabalho realizado. Quando eu faço bem e ainda atendo a humanidade, vira uma missão de vida. E quando eu amo fazer, gosto de fazer, faço bem e atendo a humanidade, aí isso é paz. Isso é paz. Você vai passar a sua vida sem nunca ter trabalhado, porque na hora que você começar a trabalhar, você vai vivenciar. Ótimo, obrigado, gratidão, você vai ter gratidão daquele princípio. E isso que eu gostaria que a gente refletisse hoje. Um momento de gratidão. Mas para que eu tenha gratidão, eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz. Por que eu ando tão azedo, tão amargo? Por que as coisas não funcionam para mim? Porque eu não me permito realizar as coisas. Reflita, porque se o mundo não está legal com você, a culpa é sua. É você que está fazendo tudo errado.
nós somos partículas de Deus. Nós somos parte de Deus. E se nós somos parte de Deus, estamos junto dele, as coisas têm que fluir. Se não está fluindo, você está se separando do divino. Pense muito bem o que você tem feito da sua vida. Reflita. Se a sua vida não está dando certo, a culpa é sua. Estritamente sua. Você cabe limitar o seu potencial. Você quer usar o seu potencial máximo ou você quer simplesmente vegetar? Para finalizar, eu gosto de lembrar de uma passagem do Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo. Todo mundo, brasileiros, direcionavam a responsabilidade da seleção brasileira em cima do Ronaldo Fenômeno. Quando chegaram, foram entrevistá-lo, não me lembro quem foi entrevistado, e aí perguntaram para ele qual que era a sensação dele sentindo todo o peso da responsabilidade nas costas dele. E eu não estou preocupado com isso não, eu vim aqui fui para divertir. Então, gente, faça dessa vida um momento de diversão, faça as coisas bem feitas, faça as coisas com prazer, busque a satisfação em fazer as coisas, em servir o outro, em fazer o seu melhor, em dar o seu potencial máximo, divertindo. Diversão não é só curtir a vida, não, porque não tem valor, não serve para ninguém, nem para você. Não serve para a humanidade, não serve para o próximo, não serve para o seu crescimento. Desenvolva as suas habilidades, a sua vida, as suas condições, os seus potenciais e sirva a humanidade. Você vai ver o que é gratidão.